A paz do Senhor Jesus, bom dia. Venho nessa manhã deixar aqui mais uma pequena mensagem da palavra de Deus aos vossos corações. No livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amados irmãos, diante desta palavra, nós podemos ver aqui Isaías relatando a respeito de uma grande visão a qual ele teve diante do Senhor. Meditando nessa palavra, lendo, irmão, essa palavra aqui, vendo aqui esta visão do profeta Isaías, meus amados irmãos, eu começo a ver aqui as 2 fases de Isaías após a sua conversão. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, no livro do profeta Isaías, que a partir do seu primeiro capítulo, a Bíblia começa a nos relatar então a respeito do profeta Isaías, está fazendo a obra do Senhor, aonde ali o Isaías já estava ali, meu irmão, profetizando no nome do Senhor Jesus. E nós vemos aqui, meus amados irmãos, que Isaías, mesmo fazendo a obra do Senhor, mesmo ali profetizando no nome do Senhor Jesus, meus amados irmãos, diante da palavra de Deus, nós vemos aqui que Isaías ainda não tinha tido um verdadeiro encontro com o Senhor. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, então, a Bíblia nos relatando que no capítulo 6, a respeito dessa visão, o que me chama a atenção, meus amados irmãos, é que aqui, diante desse versículo, nós podemos ver, no versículo 5, aonde Isaías ele começa a relatar: Olha, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, as 2 fases de Isaías. A primeira antes desse capítulo de número 6, e a segunda a partir desse capítulo para frente. Porque aqui, meus amados irmãos, até o momento que Isaías teve essa visão, ele fazia a obra do Senhor, ele profetizava no nome do Senhor, ele pregava a palavra no nome do Senhor. Porém, meus amados irmãos, ele ainda não tinha havido um verdadeiro encontro com o Senhor. Porque aqui, meus amados irmãos, a Bíblia nos diz que ele era um homem de lábios impuros e vivia no meio de um povo de impuros lábios. Então aqui, meus amados irmãos, Isaías, mesmo fazendo a obra do Senhor, ele ainda não tinha, meus amados irmãos, se libertado totalmente das coisas mundanas, daquilo que era para sair da vida dele. E quando então ele teve essa visão, ele começou a entender, meus amados irmãos, que para fazer a obra do Senhor, era preciso haver uma mudança, uma transformação sobre a vida dele. E o que me chama a atenção, meus amados irmãos, é que essa mudança, que essa transformação só aconteceu, meus amados irmãos, diante a humildade de Isaías na presença de Deus. Isaías aqui, meus amados irmãos, quando ele teve essa visão, ele reconheceu diante de Deus, ele reconheceu, meus amados irmãos,
que ele estava vivendo de uma maneira errada na presença de Deus. Ele reconheceu, meus amados irmãos, que ele precisava ter uma mudança, ter uma transformação sobre a tua vida. E por causa da tua humildade, por causa, meu irmão, de ter reconhecido ali os teus erros, as tuas falhas, os teus pecados diante do Senhor, a Bíblia então nos diz, meus amados irmãos, que o Senhor envia ali um anjo com uma tenaz para tocar sobre os lábios do profeta Isaías, aonde ali a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que os lábios de Isaías foram purificados e os seus pecados foram perdoados. Então essa é na minha e na tua vida. Quantos dentro de nós, meus irmãos, quantos que estão no meio do povo cristão, que pregam, que louvam, que profetizam no nome do Senhor Jesus, porém ainda não teve um verdadeiro encontro com o Mestre, ainda não reconheceu diante do Mestre as tuas falhas, os teus pecados, para que assim o Senhor venha a perdoar, venha a purificar, como aconteceu com a vida de Isaías. Então, meus amados irmãos, nós temos que entender que é preciso viver com integridade diante de Deus, na presença do Senhor. Aqui nós vemos, meus amados irmãos, a partir do momento que o profeta Isaías, ele reconhece das tuas falhas, reconhece os teus pecados diante de Deus. Então Deus ali, meu irmão, purifica os lábios de Isaías, purifica, meu irmão, a vida do profeta Isaías e perdoa os teus pecados. E a partir desse momento, meus amados irmãos, que começa a segunda fase do profeta Isaías após a tua conversão. Que a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que depois do Senhor ter havido tocado nos lábios de Isaías com a tenaz, depois do Senhor ter havido ali, meus amados irmãos, purificado e perdoado o pecado do profeta Isaías, a Bíblia vai nos relatar então que Isaías, ele ouve a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que o profeta Isaías então, ele responde ao nosso Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí começa a nova fase do profeta Isaías. Amados irmãos, que eu vejo Deus falando comigo, com você nesta palavra, é que para que antes de que eu e você viemos diante de Deus e fazemos como Isaías, antes, meus amados irmãos, de nós proferir o que Isaías proferiu aqui dizendo: ei meu Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, é preciso, é necessário, meus amados irmãos, termos um verdadeiro encontro com o Senhor, para que assim Ele possa nos limpar, para que assim Ele possa nos purificar, meus amados irmãos, para que assim nós venhamos verdadeiramente fazer a obra do Senhor Jesus. Nós vamos ver aqui, meus amados irmãos, o livro do profeta Isaías, após esse capítulo de número 6, nós vamos ver aqui, meus amados irmãos, que Deus começou a exaltar o profeta Isaías, que Deus começou, meus amados irmãos, usar Isaías de uma maneira tremenda, grandiosa, na presença dele. E que grandes coisas ali, meus amados irmãos, ocorreu diante do profeta Isaías, na presença de Deus. É isso que Deus tem para mim e para você, meu irmão, nessa manhã. Que eu e você possamos, meus amados irmãos, ter um verdadeiro encontro com Deus. Que eu e você possamos, meus irmãos, fazermos realmente a obra do Senhor, levantarmos a nossa mão para o Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Meu irmão, eu não sei como está a tua vida diante do Senhor Jesus, mas diante dessa palavra, meus amados irmãos, nós vimos aqui a primeira fase e a segunda fase da vida do profeta Isaías na presença de Deus, após a sua conversão. Agora aqui ficou uma pergunta para os irmãos: qual dessas fases você está vivendo diante do Senhor no dia de hoje? A primeira, que está pregando, evangelizando, que está profetizando, porém ainda não teve um verdadeiro encontro com o Senhor? Ou a segunda fase, que já teve um verdadeiro encontro com o nosso Deus, e assim já pôde
levantar as mãos para o céu e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Diante desta palavra, meus amados irmãos, que possamos ficar com a segunda fase da vida do profeta Isaías, para que assim, meus amados irmãos, o Senhor também venha nos levantar, nos exaltar, para que assim o Senhor venha nos honrar diante das nações, meus amados irmãos, e que através da minha e da tua vida, meus amados irmãos, pessoas venham ser libertas, venham ser resgatadas, pessoas venham ser salvas pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu sei para mim e para você nesta manhã. E que o Espírito de Deus venha falar mais forte em cada coração. E que Deus assim possa abençoar grandemente a vida dos irmãos. E eu peço, irmãos, em nome de Jesus, me ajude a evangelizar outras vidas. Compartilhem este vídeo para que outras pessoas possam ouvir a voz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.